Deus abençoe a todos poderosamente. Estamos entrando em mais um dia de oração. Já vai deixando o seu nome para nós estarmos clamando ao Senhor. Wesley Ross, pastorzão, seja bem-vindo. Bom te ver aqui, meu amigo. Pastor Nicolas, Deus te abençoe poderosamente. Elisete, Diego, Aline, Nilceia, que Deus abençoe vocês, que honra tê-los aqui conosco, participando da nossa live, participando da profética do Salmo 23. O Salmo 23, o Salmo de Davi. Marlúcia, seja bem-vinda. Aldo, bem-vindo. Joel, bem-vindo. Pastor Shalom, Wesley Ross. príncipe! Pastor Wesley, nós estamos realizando a oração do Salmo 23. Quando Davi ele fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uau! Quando ele diz, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Como que é a gente preparar a mesa? O que Davi está querendo dizer? Preparar uma mesa diante dos inimigos? Eu não, quando eu faço uma festa, quando eu faço um jantar, eu não convido inimigo, mas Davi convidava inimigo. Explique isso aí para nós, por favor, meu amigo. Pastor, que honra falar contigo, que saudade que eu estava de você. Eu vi aqui a notificação, já cliquei porque eu sei que tem coisa boa. Te escutar sempre tem algo do céu. E olha, preparar uma mesa, Davi, literalmente, ele está fazendo ali ele está desafogando, na verdade. Só um minutinho, eu estou com o carro parado, estou na rodovia. Ah, agora sim, a porta estava aberta. E ele está desafogando ali, naquela pressão que ele estava vivendo, inimigos rodeando ele, literalmente. Não era aquela coisa de preparar uma mesa para agradar os inimigos, não. Tem hora que você tem que orar assim, Deus, faça justiça. Deus, eu preciso de resposta. Quando ele fala, preparas uma mesa perante meu inimigo, ou seja, bane eu da vergonha, me tira da vergonha, faça alguma coisa por mim. Então, assim, nós estamos vivendo esse cenário no Brasil, inclusive, né? Você vê o povo nas ruas, clamando, Deus, me tira dessa vergonha. Tem coisas que você não quer na vida que não tem alternativa. Você tem que apelar. E que bom aqueles que sabem apelar, aquele que sabe resolver. Quando você vê um Deus que diz, olha, eu sou o Deus das guerras, eu sou o Deus das batalhas, eu sou o Deus que confronta seus inimigos. Quando ele diz, né, desde quando ele já promete a bênção, dizendo, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, eu vou abençoar os que te abençoarem. Isso deixa claro para todos nós que Deus é mal interessado em abater os nossos inimigos. E aí, claro, no mundo de hoje, quando nós vivemos um mundo onde você não tem que pegar em espada, onde você não tem que pegar em armas para lutar, quando a própria palavra diz que o nosso inimigo não é o próximo, né? Sabemos exatamente o que é o nosso inimigo, mas existem pessoas que eu vou falar, pastor, Flamarion, tem gente que o diabo, ele tem que ficar esperto, tem gente que é mais endemoniado que o diabo. Tem uma história que diz assim, o cara soltou o burro foi na plantação, comeu a plantação. Aí, o filho do dono da plantação viu o burro comendo, foi lá e matou o burro. Aí a mulher do outro lado, que viu o filho matando, também foi lá e matou o filho do dono da plantação. Quando o pai chegou, que viu o filho morto, foi lá e matou a mulher do cara. Aí o cara chegou, viu a mulher morta, viu o filho morto, foi lá e matou também. Rapaz, todo mundo morreu. Aí que quando essa alminha tá subindo, disseram, mas o que aconteceu? Né? Lá no céu perguntaram, o que aconteceu que morreu o cara do burro e a família que não era do burro? Aí a culpa do diabo já falou, eu não, eu só soltei o burro. Quem fez a maldade de matar um, matar o outro foi vocês. Às vezes o diabo lança uma pequena seta. E as pessoas é que cria maldade, a falta de perdão, o coração fechado. E aí nós criamos inimigos que sabemos que não são eles. É o próprio diabo trabalhando na mente, mas o homem faz mais maldade que o diabo. Sabe? Então, às vezes, o diabo toma por um espaço que dão, né, chamado rancor,
chamado ódio. Aí vem Davi, sabendo desses inimigos, e fala: Deus, prepara-nos uma mesa perante, ou seja, me exalta, me honra, me dá honra, mostra para eles que eu não sou essa vergonha que eles estão me fazendo passar. E tem muita gente aqui na live que está clamando, pastor Flamarion, exatamente por isso. Poxa, que vergonha que é meu casamento. Poxa, que vergonha que minha filha está me fazendo passar. Poxa, que vergonha que meu filho está me fazendo passar. Sabe? Ou que humilhação no trabalho que eu estou passando. Então, esse preparas uma mesa, pode ter certeza. É Deus preparando um tempo de honra para cada um que está aqui na live, clamando exatamente como Davi clamava. Vai chegar o tempo da sua honra, eu profetizo, em nome de Jesus, você que está na live aqui do pastor Flamarion. É muito forte. Eu vou pedir você que me segue, clica aqui em cima, clica aqui em cima e começa a seguir o pastor Wesley, que tem palavras proféticas, que fala da atualidade do Brasil, que fala desse momento, que é um homem de Deus. Agora, o interessante, Wesley, é que no final, meu pastorzão, Davi fala assim: e certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Uau! O que Davi está querendo dizer com isso e profetizando a nossa vida? Olha só, eu até brinco que tem gente que fala assim: eu vou parar de seguir o Wesley, que o Wesley falou uma coisa que eu não gostei. Aí quando você vê, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão, eu já falo: gente, quem não quiser me seguir, fica tranquilo, eu já tenho a bondade e a misericórdia me seguindo todos os dias. Mas olha só, pastor Flamarion, certamente que a bondade e a misericórdia de Deus, o que a palavra fala que é a misericórdia? A causa do seu livramento. Então, quando Davi fala a misericórdia de Deus, ou seja, eu vou me safar. A bondade. Oi, princesa, paz, tudo bem? Deus abençoe. Amém. Shalom. A bondade, quer dizer, a bondade do Senhor vai fazer promover em mim aquilo que eu não sou. Talvez eu não seja tão bom, mas Deus é bom. Como Deus é bom, a bondade dele, a misericórdia vai me seguir. Então, assim, olha a fidelidade do coração de Davi. Davi ora pedindo justiça, pedindo, sei lá, vingança, não sei exatamente o que estava no coração de Davi, quando ele fala: preparas uma mesa. Mas em seguida ele fala: bondade e misericórdia. Sabemos que tudo que Deus faz é perfeito. Às vezes, não, o jeito que ele vai abater o inimigo não é para você falar: tá vendo? Ih, se ferrou, tá vendo? Não. De repente, de uma forma até bondosa. Ele trata com o inimigo, te exalta, e lá na frente, incrivelmente, Deus pode até fazer o inimigo se converter. Então, a bondade e a misericórdia do Senhor é a causa em que nós não fomos consumidos, né? Então, essa bondade e misericórdia é que nos alcança todos os dias. Nós não somos merecedores, pastor Flamarion. Não somos, não merecemos. Mas Deus escuta um cara como Davi. Davi merecia? Claro que não. Como é que um cara como Davi ia merecer alguma coisa? Mas o coração voltado a Deus, que resolve, que faz, ele sabia a quem recorrer. Fazia Deus, sabe, quebrar o coração, aquela coisa de falar: poxa, eu queria pegar esse Davi, estudar esse cara, eu queria pegar ele, mas não posso. Olha o coração dele. Olha, sabe, então, Davi nos dá uma direção de que quando nós temos problemas, que todos nós temos, dificuldades, confrontos, conflitos, nós temos que saber, gente, na boa, sabe aquele Wesley, aquele Flamarion, que nem todo mundo gosta, aquele Wesley que nem todo mundo gosta? Ei, meu irmão, tá na hora de falar: Deus, preciso da sua bondade, da sua misericórdia. Eu não sou esse cara, não, sabe? Eu até acho às vezes que eu sou, mas eu sei que eu não sou. É muito bonito ver isso. Uma pessoa como Davi. Davi tinha pessoas que poderiam escrever cartas e quilômetros de petições a Deus para fulminar Davi da terra, né? Mas o coração de Davi nos apresenta um norte. É o Senhor, é Ele, a bondade dEle, a misericórdia dEle. Isso é muito bom, meu amigo. Glória a Deus. E para encerrar, para te liberar, Wesley, por que Davi disse que ele habitaria na casa do Senhor para todo sempre? Vamos lá. Eita, meu Deus. Eu vou ficar até o final dessa live, porque eu quero ver as suas respostas. Você está perguntando para mim, mas eu sei que você já tem coisa boa aí.
Habitar na casa do Senhor para sempre. Ó, uma coisa aí já está um confronto, porque se trata do Antigo Testamento. Tem gente que fala assim, mas Deus não habita em templos feitos pela mão dos homens. Ué, como é que lá em Êxodo 25 ele fala, Moisés, prepara para mim um santuário para que eu possa habitar no meio de vós. Então Davi, como um bom seguidor de uma prática judaica, ele sabia desde o tempo de Moisés que Deus habitava no templo onde tinha homens. Olha que Deus tinha, pastor Flamarion. Ali, vamos para uma descrição de Ezequiel e de Isaías. Fala que tem um trono com um 100 em cada ponta do trono. Poxa, legal. A Isaías 6 fala que acima do trono tinha serafins. João, em Apocalipse, fala que tinha 24 tronos com 24 seres. Deus não precisava de templo para ficar habitando, porque ele tinha toda essa adoração no céu. Mas olha só, o anjo adorava, Deus assistia. O que ele fala em Êxodo 25? Quando vocês adoram, eu não assisto. Eu venho para habitar no meio. Ou seja, quando o homem adora, Deus habita no meio. Davi, sabendo disso, o que ele fez? Habitarei na casa do Senhor. Irmão, Davi sabia que Deus estava ali, né? Então, da mesma forma, no Novo Testamento, Jesus também sabia. Não é à toa que Jesus foi lá e meteu o sarrafo em todo mundo quando começou a fazer mercantilismo no templo. Então, Davi dá um exemplo de que, nesse mundo que nós estamos vivendo, onde artistas, cantores gospel, cantor global, estão pregando o desigrejamento. Não precisa ir na igreja, eu tenho Deus em casa. Olha o que Davi já falava. Olha o que Davi já falava. Onde é que era o refúgio de Davi? Na casa do Senhor. E olha que outra passagem ele diz, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ele termina esse texto que você está lendo justamente dizendo, habitarei na casa do Senhor. E não é de vez em quando, longos dias. Então ele sabia exatamente o que ele estava falando. E que fica uma lição para os dias de hoje. Eu confronto muito essa geração chateada com pastores, chateada com a igreja, baseada em erros de pessoas. Sabe? Não vou porque pastor fulano, porque a igreja... eu descobri tal coisa da igreja tal. Ei, irmão, acorda. O próprio Davi, esse próprio Davi que você está dizendo, Flamarion, ele diz lá no Salmo 82 um negócio absurdo. Ele fala assim, olha só, vós sois, olha só, todos vós sois deuses. Aí você fala, como assim? Mas no versículo embaixo ele diz assim, mas todos vão morrer e cair como os príncipes. Como quem diz, você pode representar Deus, mas não se sintam tal. Você pode cair a qualquer momento porque você é ser humano. Então Davi tinha essa consciência. Eu represento Deus, mas eu posso cair porque eu sou o Davi. O Davi que fraquejou, quando viu uma mulher gostou e tomou a mulher de Urias. Então assim, ele tinha essa cabeça. Eu erro, eu falho, mas eu sei a quem recorrer. Eu sou Deus, mas no mesmo capítulo, no versículo abaixo, ele fala, mas eu posso cair como todo príncipe. Então, que fique a referência de Davi para todos nós. Na casa do Senhor. Lá que é o lugar. Glória a Deus. Ô Wesley, você faz seminário de adoração por todo o Brasil. E como que Davi, por que Davi se tornou esse adorador? Fala um pouco sobre essa questão da adoração, que você é expert nesse assunto. Olha, pastor Flamarion, eu escutei uma coisa uma vez, justamente dos seus lábios, eu não esqueço, eu vou te lembrar. Você ministrou, eu estava no carro, e você falou uma coisa muito interessante, marcou minha vida, e depois você falou no altar. Eu estava te ouvindo, antes de você me passar o microfone, você, numa preliminar, você disse justamente sobre os pés e o coração, que onde os seus pés não te levam, o seu coração te leva. Você se lembra disso? Você estava pregando justamente sobre a natureza de Davi, a unção de Davi. Davi ungido, mas ainda num pasto fedendo cocô de ovelha. Mas já estava ungido. E o coração dele estava no trono. Você pregou isso para mim. Olha, eu estou te lembrando para você saber o quanto que eu guardo aquilo que veio do trono e veio da tua boca. Você pregou justamente que os pés de Davi não levou ele para o trono. O que levou ele para o trono foi o coração. E a palavra diz que onde está seu coração, ali está seu tesouro. Então, esse adorador Davi, ele mostrava em todo o tempo o coração dele plugado em Deus.
plugado em Deus. Ele mostrou isso quando ele teve a oportunidade de abater rei Saul. Ele disse, não posso tocar no ungido. Ele teve essa mesma sensibilidade de adoração de chegar e dizer, olha, eu tenho um treinamento no campo dos pastores. Esse meu treinamento, já matei urso, já matei leão. E ele ficava fazendo o quê? Lutando em MMA? Não. A Bíblia fala que ele não tinha sequer porte físico. Então o preparo dele era ele e Deus. Ele era um cara que saía dos campos de Boaz e Ruth em Belém e atravessava todo aquele monte para ir lá em Jerusalém adorar no templo. Olha que coisa louca. Então, quando esse cara ia para adorar, naquelas escadarias que tem ali onde é o Museu Arqueológico hoje, é o possível lugar onde Deus deu muitas canções para ele, dos salmos dele. Então, ele tinha a sensibilidade de adorar a Deus, errar, recorrer a Deus, se sentir abatido pelos inimigos, pedir a Deus, clamar a Deus. Então, qual era o modelo de adorador que ele tinha? Olha que quando Saul tem problema, aquele problema, eu posso dizer que não era nem um endemoniamento. Ele tinha uma pressão, que aquela pressão psicológica que vinha sobre ele era mais um nervo, né? Uma questão nervosa. Ele tremia, se batia, se babava, sei lá o que acontecia, mas ele se acalmava. A Bíblia não fala que saía demônios, não. Ele se acalmava porque vinha maus espíritos da parte de Deus. Então, você vê que era uma perturbação mental naquele cara, que como que ele se acalmava? Quando trouxeram Davi, mas olha que interessante, alguém na corte disse assim, olha, eu conheço um belemita, um filho de Jessé, que ele sabe tocar bem, sabe falar bem, é forte e valente, é de boa aparência, é homem de guerra e o Senhor é com ele. Ou seja, não basta tocar, não basta ser adorador. Davi tinha mais adjetivos que a gente não conhecia. Então, você está me perguntando por que ele tinha essa referência? Porque ele não era só guitarra, não era só... Né? Não. Ele tinha uma ousadia no falar. Porque a descrição é, conheço um filho de Jessé que fala. Estava perturbado. Ele não precisava de ninguém para falar. Mas disseram, o cara sabe falar. O cara sabe se vestir. Ele é de boa aparência. Eu não sei como é que é se vestir, porque um cara que vinha do campo não devia ter boas vestes. Mas ele tinha uma boa aparência. Ele tinha um semblante. Essa referência de falar bem, homem de guerra. Pastor Flamarion, como que ele era homem de guerra se ele nunca tinha guerreado na vida? Ele era um menino. Estavam ainda indicando para a saúde, disseram, olha, eu conheço um, mas disseram, é homem de guerra. Por quê? Ele entendia, alguém na corte já sabia que Davi entendia de guerra. Não só guerra física, como guerra. Tá travando aqui a internet do pastor Wesley Ross, ok? Aprender. Tem músico na igreja, pastor, que precisa aprender que ele não é só o cara para a criança ir passar a linha para depois tirar o oferta e depois o pregador pregar. Ele está no momento de guerra. Tá travando aqui um pouco, Wesley. Deve ser onde você está. Eu tô na estrada. Tá travando. Voltou agora? Ah. Voltou? Voltou. Amigo, tem músico que precisa entender que ele não é o cara coadjuvante do culto. Vai ficar tocando musiquinha para as crianças passar a linha, aí depois vai tirar o oferta, o pregador vai pregar, que agora vem a presença. Não, meu filho, a presença vem quando você pega no seu instrumento. Paulo e Silas tomando chicotado o tempo todo, tocando a presença. Um rei perguntou assim, como é que eu faço? Vou para a guerra ou não vou para a guerra? Aí foram perguntar para o profeta. O que o profeta fez? Chama aí o músico. Ué, por que o profeta mandou chamar o músico? Ele não tinha contato com Deus? Porque ele sabia que a música conecta a Deus. Assim foi Josafá. O que Josafá fez? Coloca os adoradores à frente. Então, essa geração de hoje, o músico de hoje, tem que se espelhar em Davi, em ter mais adjetivos, ou seja, eu não sei só tocar, eu sei pregar, eu sei orar, eu posso fazer uma visita, eu posso ajudar o pastor Flamarion, então ele tem que ter mais adjetivos, entende?
E além de tudo isso, ter a homem de guerra, era o que Davi era. Que guerra? Guerra espiritual. Quando você toca, tem que acontecer o sobrenatural. Assim foi Paulo e Silas quando cantou, assim foi o rei quando pediu para Eliseu uma resposta de Deus, mandou trazer um músico. Então, assim foi para derrubar as muralhas de Jericó. Então, quando o povo entender que há batalhas que podem ser vencidas através da adoração, eles deixam de ser só um participante do culto. Ele deixa de ser só um músico da escala. Ele começa a se consagrar mais, ele começa a orar mais. Esse era o doido do Davi, que eu sou maluco por ele. Glória a Deus. Wesley, Aleluia. Deus te abençoe. Obrigado por ter liberado essas pérolas aqui para nós. Amém, meu príncipe. Não, pérolas eu que vejo de você. Vou ficar aqui assistindo na live, porque eu quero morder até as vírgulas do que sai da sua boca. Agora, só para eu encerrar e você vai orar comigo aqui, Amém. quando Davi, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e prepara uma mesa farta na presença dos meus inimigos. Davi, na verdade, ele está dizendo o seguinte, quem vence o vale da sombra da morte, que é o dia mau, Deus prepara uma mesa farta. E na mesa farta tem tudo que a gente precisa. Então, Uau. querido, segura a onda no dia mau. Segura a onda no vale da sombra da morte. Uau. Porque se você sair dele, Deus já preparou uma mesa farta para você. Eu quero profetizar. Você que está passando pelo seu vale da sombra da morte aí, Deus está contigo nesse vale. Amém. Deus passa contigo nesse vale. Deus passa contigo nessa guerra. Mas essa guerra vai passar e quando ela passar, tem banquete de Deus preparado. Quando essa guerra passar, tem uma mesa farta. Na mesa farta tem alegria para quem está triste. Na mesa farta tem paz para quem está na guerra. Na mesa farta tem saúde para quem está doente. Na mesa farta tem sorriso para quem está com cara fechada. Na mesa farta tem porta aberta para quem as portas estão fechadas, Wesley. Meu Deus. Então, nós estamos aqui, ou a gente está no vale da sombra da morte, ou a gente está na mesa farta. Então, se você está no vale da sombra da morte, saiba que ela é a passagem, ele é a passagem para a mesa farta. Agora, tem um detalhe. Se você está no vale da sombra da morte com Deus, igual Davi, é melhor estar no vale da sombra da morte com Deus do que estar vivendo tudo maravilhoso, abraçado com o diabo. Glória a Deus. Tá? Glória Então, a Deus. é melhor passar no vale da sombra da morte, segurando a mão de Deus, do que viver as coisas boas da vida abraçado com o diabo. Então, querido, dá glória a Deus. É aquela música do Lázaro, Wesley. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Vamos para cima. Não para, não. Davi não parou. O vale da sombra da morte não te para. O vale da sombra da morte, ele não te segura. Porque se Deus está contigo, meu irmão, você se supera e você chega lá na mesa farta. Amém? Elis, ora por nós aí, Elis. Ora por nós aí, para nós. Oi, Elis. Paz, Elis. Tudo bom? Deus abençoe. Paz, Deus abençoa. Infelizmente, Amém. eu não consegui participar da live, estava viajando. Mas a pastora Nani esteve presente. Tem sido uma bênção essa nossa campanha. Pastor, é um prazer ter você com a gente. Muito obrigada pelos ensinamentos, pelas palavras de hoje. Vamos agora declarar. Amém. Salmo 23 está sobre. Nós já estamos caminhando para o fim da nossa campanha. Eu já tenho um testemunho maravilhoso para contar a respeito do Salmo 23. Deus, ele cuida de nós nos pequenos detalhes. Deus, ele tem o poder de trabalhar nos detalhes. Às vezes a gente nem consegue perceber o que está ali nos guardando. Então, que você possa ter a sensibilidade de ver a mão de Deus sobre a sua vida. Talvez na correria do dia a dia a gente não consegue contemplar as maravilhas que Deus tem para nós. Mas que a partir de hoje você possa pedir a Deus sensibilidade para ouvir a voz dele, para ver as maravilhas dele sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre o seu lar, sobre a vida da sua família. Porque Deus, ele é um Deus de detalhes. Ele cuida de nós nos pequenos detalhes.
Às vezes você fica olhando só para as coisas grandes e esquece das pequenas. E ali nas pequenas Deus trabalha por você. Amém? Vamos ler o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos. Guia-me às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Para farta na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém, amém, amém. Amém. Nós vamos fazer agora um print para a gente encerrar a live. Deixa eu segurar aqui os comentários. Deixa eu desativar os comentários. Faz o print aí, moçada. Fica essa luzinha de cá pela vez. Aê, agora posta lá nos stories e marca o pastor Wesley, a pastora Elise e eu. Marca lá. Gente, Deus abençoe. Amanhã, 23 horas, de novo aqui, estaremos em mais uma live do Salmo 23. Obrigado, Wesley. Deus abençoe. Tchau, minha princesa.